pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Os Profs Podcast, dessa vez uma edição especial. Estamos completando hoje um ano de Os Profs Podcast, um ano da realização de um sonho. Algo que eu vislumbrava há um certo tempo, mas que eu não sabia exatamente como fazer para que esse projeto pudesse acontecer. A única coisa que eu tinha dentro de mim era uma inquietação, enquanto professora, a inquietação de fazer a mais. A ideia dos Profs Podcast surgiu exatamente dessa inquietação e desse inconformismo com o padrão que a gente vê no formato atual da educação formal. Como professora licenciada em Física, eu nunca lecionei especificamente ou somente a disciplina de Física. Eu sempre entendi que o ambiente da sala de aula era um ambiente de troca de experiência, era um ambiente de desenvolvimento humano. Então, enquanto professora, eu não entrava para ministrar minha aula pensando apenas se o meu aluno ou se os meus alunos iriam aprender a calcular a velocidade média, calcular a aceleração média, ou ver a atuação das forças em um corpo. Mas eu pensava em como passar esse conteúdo para eles de maneira que eu pudesse tocar a alma deles. Então, eu passei a perceber, à medida em que eu fui ministrando as minhas aulas, que para tocar a alma de um ser humano, eu precisava apenas ser humana. Então, quando eu tive esse insight de perceber que eu precisava ser humana e não focar apenas em estar ministrando o conteúdo, foi quando a chave da educação dentro de mim mudou. Eu comecei a ministrar aula em 2012, nós estamos em 2023, então leciono, na verdade, há 11 anos, né? E desde muito cedo, acho que no segundo ano em que eu já estava atuando como professora, que eu passei a me sentir incomodada com o formato da educação, os padrões que existiam na educação, e eu ficava pensando em como eu poderia fazer para tornar isso de maneira mais alcançável e mais aplicável à vida dos meus alunos. E essa inquietação ela foi surgindo, ela foi se aperfeiçoando ano após ano, até surgir a ideia de Os Profs Podcast, cujo nosso lema é ensinar aquilo que a escola não ensina. Mas vale ressaltar que os Profs Podcast é um projeto dentro da 26 Treinamentos, que é a empresa, a nossa empresa. A 26, só para trazer uma ideia para vocês, né, do que significa, 26 vem do meu senso de propósito no mundo, que é crescer e contribuir. E ao mesmo tempo, o 26 exemplifica o meu nome, né, Carla Carolina. Então, essa empresa que também surgiu no meu coração, só que antes disso surgiu no coração de Deus, e assim eu acredito, essa empresa ela veio junto dessa inquietação que eu já tinha enquanto professora, de querer fazer mais pelo mundo, de querer agregar mais no mundo, e foi se criando braços, projetos dentro da empresa, a fim de que essa minha necessidade, essa minha vontade, esse meu desejo de alcançar pessoas para além de uma sala de aula, ensinando além do que a escola ensina, ele de fato fosse concretizado. E hoje nós fazemos um ano de um dos projetos dentro da 26 Treinamentos. E eu me sinto muito feliz, eu me sinto muito realizada por ver a proporção que nós tomamos, por saber que nós conseguimos manter a consistência de um ano, por saber que pessoas apoiam esse projeto e estão apoiando esse projeto, por saber que as histórias que foram compartilhadas, episódio após episódio, trouxe transformação para a vida das pessoas que assistiram. Eu me sinto muito feliz por saber que nós tomamos de fato uma proporção de maneira de que outras pessoas agarrassem esse projeto junto com a gente. O projeto ele começou apenas comigo, apenas com uma ideia e uma inquietação que eu tinha. E aí no convívio dentro da escola, eu consegui perceber que existia um outro professor que tinha uma inquietação parecida com a minha, que sempre buscava fazer projetos que trouxessem mais proximidade entre o conteúdo visto na escola com a realidade do aluno, que foi o Felipe. E aí, em uma das conversas que eu tive com o Felipe, eu comentei sobre a ideia da empresa, sobre o surgimento da empresa, e comentei com a ideia de um projeto que eu queria tirar do papel, mas que eu precisava de alguém para estar me ajudando a tirar esse projeto do papel, e alguém que acreditasse na ideia.
Então eu vendi a ideia para o Felipe ele tomou a ideia para ele também, e ele topou, de cara ele topou, bora fazer dar certo. E hoje nós somos um podcast que não é apenas formado por mim, aquela que teve a ideia, e nem apenas por mim e por Felipe, que são os hosts do podcast. Mas nós temos hoje pessoas que estão atuando além das câmeras. Nós temos o Alan, que foi uma pessoa que viu potencial no projeto e se prontificou por livre e espontânea vontade, está nos ajudando com a edição dos episódios. Então eu agradeço muito ao Alan, porque agarrou o projeto e tomou essa responsabilidade para ele por livre e espontânea vontade. Então Alan é um voluntário do nosso projeto. Eu agradeço demais ao Alan. Nós temos hoje um outro braço, um outro suporte, também voluntariado, que é a Flávia Costa, que ela nos ajuda mais com as burocracias que nós precisamos dar conta dentro desse projeto. Então a gente consegue perceber o crescimento dentro desse intervalo de um ano, quando a gente vê que as demandas estão aumentando, e como as demandas estão aumentando, nós precisamos também de pessoas para suprir essas demandas. E o mais interessante de tudo isso é que tanto o Alan quanto o Flávio, a gente não precisou ir atrás, mas eles praticamente chegaram assim e disseram, olha, eu quero agregar. E eu consigo muito ver a mão de Deus. Eu poderia dizer o dedo de Deus, mas não é só o dedo de Deus. Eu consigo ver muito a mão de Deus em tudo isso. Então Felipe veio para agregar, Alan veio para agregar, Flávia veio para agregar. Hoje os Profs Podcast é formado por um time de 4 pessoas. E 4 pessoas que estão ligadas apenas a um único propósito de crescer e de contribuir. De crescer contribuindo e de contribuir e crescer. Que é justamente o propósito da 26 Treinamentos. Mas especificamente para os Profs Podcast, crescer e contribuir ensinando aquilo que a escola não ensina. É só um episódio especial, mas em agradecimento a você que assim como Felipe acreditou na minha ideia e fez com que a ideia desse certo. A você que assim como o Alan tomou uma responsabilidade de estou aqui para ajudar, para contribuir, para fazer crescer, assim como Flávia que também viu o potencial no projeto e entrou de cabeça com a mesma ideia de estou aqui para contribuir, estou aqui para crescer. E vocês que nos assistem, vocês fazem os Profs Podcast. Nós somos o time que organiza o conteúdo e a maneira como o conteúdo vai chegar até você. Mas são vocês que fazem com que os Profs Podcast aconteçam. Nós estamos comemorando um ano, mas é um ano de muitos que virão, pode ter certeza. Porque se você for olhar os episódios que nós gravamos, o primeiro episódio lá, e comparar com o último episódio que nós gravamos, você já vai conseguir perceber o quanto que nós evoluímos. Nós começamos gravando na biblioteca da escola, às vezes com o fundo da sirene, do intervalo tocando, às vezes com o fundo de aluno conversando, mas a gente sempre teve a ideia, sempre foi movido por isso. A gente precisa fazer dar certo com as ferramentas que nós temos nas mãos. E assim nós fizemos. À medida que o tempo foi passando, nós investimos em microfone, investimos no cenário, tudo isso para trazer melhorias no conteúdo a ser compartilhado com vocês. E nós evoluímos muito, assim como eu tenho certeza que você que nos acompanha evoluiu também. E é isso. Muito, 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 muito obrigada por nos acompanhar. Muito obrigada por estar com a gente. Fiquem conosco nos próximos episódios, porque ano que vem a gente vai estar fazendo sim 2 anos, se Deus quiser, e aí o episódio vai estar com todo mundo junto. E quem sabe no episódio de 2 anos não possa estar presente alguns de vocês que nos assistem, para validar ainda mais esse projeto. Agradeço a vocês mais uma vez e peço para que continue acreditando nesse projeto e peço para que continue conosco nessa jornada árdua de democratizar o conhecimento, ensinando aquilo que a escola não ensina. Fiquem agora com a mensagem do Felipe. Bom dia, boa tarde, boa noite e sejam bem-vindos a mais um episódio de Os Profs Podcast. Que alegria poder gravar nesse dia um episódio tão especial, um ano dos Profs. Muito, muito, muito feliz, de verdade. É uma realização de um sonho, algo que Deus tocou no coração da minha sócia, amiga, parceira Carla. E eu topei logo de cara porque
Eu sei que vindo da Carla tem coisa boa, tem Deus no meio, então não tinha como negar. E hoje eu estou muito feliz, muito realizado por cada um de vocês que nos acompanha, que interage, que nos dá força, tá? Eu costumo dizer que o gravar os podcast é uma terapia. É um momento onde eu esqueço tudo, ali eu dou o meu máximo, dou o meu melhor e entrego tudo para estar da melhor maneira para vocês. Então, parabéns para você, nessa da... parabéns os profs, parabéns Carla, parabéns a todos vocês aí, nossos seguidores e apoiadores. Beleza? Muito, muito feliz e grato. Nos acompanhe, eu tenho certeza que esse ano vão virar 2, 3, 4, 10, 20, o quanto Deus permitir. E estaremos sempre juntos, beleza? Valeu de verdade. Obrigado. Parabéns, professores! Parabéns pra você, meu parabéns! Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pagar a velhinha dos profs, deixa eu baixar aqui o micro.